Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos aqui neste canal, a Palavra Luz da Verdade, para trazer meditações, ensinamentos extraídos da Palavra de Deus para iluminar todos nós na vontade que Deus quer, por meio das Escrituras Sagradas, da vontade de Deus. E aqui estamos mais uma vez para assim fazer. Vamos iniciar orando a Deus. Ó Senhor, nosso eterno e maravilhoso Deus, aqui nos colocamos diante de Tua presença santa e bendita, pedindo o Teu favor, a Tua benevolência, por meio da Tua graça e bondade, para nos inspirar a Tua palavra, a Tua vontade, e para que cada um daqueles que vão também, meu Deus, meditar em Tua palavra, seja alcançado, agraciados com o entendimento, com a Tua presença, com o Teu temor. É isso que te oramos e te agradecemos, ó Pai, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui vamos iniciar esta meditação de hoje, sábado, dia 14 de fevereiro de 2026. Tem em mãos a Bíblia, confira tudo quanto vamos falar aqui por meio da Bíblia. O assunto de hoje, a minha vontade própria. E aí? O que dizer disso? Existe a vontade de Deus, existe incitações de vontades malignas que é proveniente dos espíritos das trevas, e existe a nossa vontade própria, que ela é proveniente do orgulho, do eu, dos seus próprios desejos. E aí, o que falar disso? Nós estaremos meditando nesta manhã sobre isso. A minha vontade própria. Introdução. A minha vontade, ela pode me escravizar a ponto de deixar-me com o coração endurecido. Falamos isso nessa semana, sobre o coração duro, coração de pedra. Então, quando nós persistimos em fazer as coisas da nossa maneira, do jeito que queremos, pensamos, corremos o risco de estar a endurecer o coração para a vontade de Deus, que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa e perfeita. Deus sabe de tudo, sabe do futuro e do que é melhor. E Ele tem traçado o caminho bom para todos nós. E isto se alinha através dos seus ensinos, que está escrito na sua palavra. Olha só o que diz aqui, a primeira pontuação. Vamos falar de 4 pontuações. Vamos procurar ser o mais breve possível para não ficar com muito tempo essa meditação. Primeira pontuação. Às vezes pensamos que a nossa vontade está certa, que o nosso caminho, a nossa maneira é que está certa. Mas está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu caminho é de morte. Então, toda a vontade própria do homem, ela vai se inclinar para o que é errado. Porque o homem, desde o início, ele teve seu coração uma tendência para fazer o que é errado. Por isso que Deus falou assim em Gênesis capítulo 6, me arrependo de ter feito o homem. Mas Deus não interviu no livre-arbítrio. Deixou o homem agir. E deixa agir da sua própria vontade, o livre-arbítrio. Mas Deus
ele ensina o caminho bom do bem, para que o homem possa se inclinar, se voltar, se reconhecer dos seus maus caminhos e se volte para Deus. Está escrito isto em Isaías, capítulo 59, versículo 1, 2, 3. Você lendo isto, você vai entender bem melhor que Deus quer que a gente se volte para Ele. Vamos para a segunda pontuação aqui, então, agora. A nossa teimosia em fazer o que queremos, muitas das vezes, só nos prejudica. Vamos ler o versículo aqui e depois vamos tecer comentários. Deuteronômio, capítulo 1 de Deuteronômio e versículo 42. Deuteronômio, capítulo 1 e versículo 42, até o 46, mas vou ler só até o 42, que fala sobre o povo derrotado em Horma, que Deus deu a direção para que o pessoal, o povo de Deus não fosse. Esse contexto, todo o contexto é do capítulo 1, do versículo 41 até o 46, mas vamos ler apenas o versículo 41. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor, não subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou nosso Deus. Vós armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subir a esta montanha. O Senhor disse para não subir. Então, muitas das vezes, Deus tem falado para todos nós: não façam isso. Mas as pessoas querem fazer. Nós, ser humano, muitas das vezes temos a tendência de nos voltar para o nosso orgulho, para o nosso eu, e queremos fazer do nosso modo. Então isso se chama uma teimosia da vontade própria, e aí só vai dar com os burros na água. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus quando desobedeceu a Deus. Isso é muito perigoso, a nossa vontade própria. Vamos para a terceira pontuação. A vontade própria chega até a ponto da ingratidão e rebeldia. Na vontade própria acontece de as pessoas começarem a ser ingrato e ser rebelde por tudo que Deus é e já fez na nossa vida. Foi assim com o povo de Israel quando saiu do Egito. Capítulo 16 de Êxodo, versículo 35, diz o seguinte: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos e até entrarem em terra habitada, comeram maná até chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, Deus sempre supriu, sempre sustentou, mas Deus estava provando ali. No deserto, Deus prova o coração das pessoas, se vão ser ingratos ou não. Começaram a ser ingratos a Deus, murmurar: só estamos comendo isso, só tem isso para a gente comer. Começaram a ser ingratos. Deus tira a gente da escravidão, do poder das trevas e nos faz ter paz e nos dá a direção para a vida feliz. Mas muitas das vezes as pessoas não estão gratas, não são, como eu poderia dizer, satisfeitas pelo que Deus já tem feito e pelo que Ele é. Porque o Deus é o nosso tudo, nos dá a paz, a felicidade e cuida de nós em todos os detalhes. Então, muitas das vezes, as pessoas não são gratas, querem mais, querem sempre o egoísmo. E está escrito isso em Hebreus, temos falado aqui, capítulo 13, versículo 4, versículo 5, que diz assim: contentai-vos com o que tendes, porque o Senhor não vos deixará, nem te abandonará. Então é isso, Deus cuida de nós, mas muitas das vezes as pessoas são ingratas pelo que Deus já tem feito, pelo que Deus é, e querem mais coisas da sua vontade própria. Vamos agora para a quarta e última pontuação, e aqui já estamos finalizando com esta meditação de hoje. Na minha própria vontade, corro o risco de ser infiel
com o meu coração perante Deus. Quando a pessoa tem sua vontade própria, fazendo as suas coisas da sua própria maneira, o seu eu, o seu orgulho, corre o risco de ser infiel com o coração para com Deus. Começa a ser ingrato, começa a não querer mais ter temor a Deus e fazer coisas que não agradam a Deus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, fala algo sobre isso. Vamos ver aqui. Hebreus 3, versículo 12, diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, muitas das vezes, pode acontecer isso conosco. Aconteceu com o povo de Deus, começou a ser ingrato e ter um coração infiel para com Deus e se afastou do Deus vivo, foram ingratos a Deus. Nós concluímos com as seguintes palavras: há um perigo muito grande em persistir com a nossa própria vontade. Tenho falado para parentes meus, até ensinando a minha esposa e algumas pessoas conhecidas, pessoas de trabalho, tenho falado isso com a maior certeza e segurança de Deus. O maior perigo, e poderá ser, vou falar de uma expressão um pouco exagerada, e poderá ser a maior desgraça no ser humano, é sua vontade própria. Pode estar levando para longe de Deus para sempre. É o maior perigo que se chama para com o ser humano, sua vontade própria. Vamos agradecer a Deus em oração. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de todos nós. Nós temos aprendido e temos visto por experiência própria e até mesmo, Senhor, passado por momentos dolorosos, quando se inclinamos para a vontade própria. Tenha misericórdia de todos nós. Nós te oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótimo sábado e venhamos usar a humildade de espírito e uma fé inteligente, raciocinando que a nossa vontade própria é o maior perigo que poderá corroer o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma e nos afastar do Deus vivo por meio da ingratidão. Ser grato a Deus, ser humilde de espírito é a coisa mais sensata a se fazer. Deus abençoe a todos. Até a próxima.